Aeroportos são desenhados para serem os lugares mais vigiados da Terra, entre câmeras de alta definição, protocolos antiterrorismo e fluxo constante de pessoas. A ideia de alguém simplesmente evaporar de um terminal internacional parece roteiro de ficção, mas em 8 de julho de 2014, o aeroporto de Varna, na Bulgária, foi palco de uma cena que quebrou essa lógica. As imagens de segurança são granuladas, mas o pânico nelas é nítido. Um homem de camisa amarela e bermuda dispara pelo saguão. Ele não está correndo para não perder o voo. A linguagem corporal é de fuga pura, instinto animal. Ele abandona a mala, abandona o celular com todas as suas conexões com o mundo, abandona o passaporte, sua única garantia de saída legal do país. Ele atravessa as portas automáticas, cruza o estacionamento e, sem desacelerar, escala uma cerca de proteção de 2,5 metros coroada com arame farpado. Ele faz isso em segundos. E então, ele corre para uma floresta de girassóis próxima e a escuridão das plantas o engole. Esse foi o último registro confirmado de Lars Mittank. 28 segundos de vídeo que transformaram um turista alemão comum no desaparecido mais famoso da internet. A explicação fácil, a que a polícia e a mídia adoram repetir, é surto psicótico, um colapso mental repentino. É reconfortante pensar assim. Nos faz acreditar que o problema estava dentro da cabeça dele. Mas existe um problema grave nessa teoria. Um problema que começa 48 horas antes desse vídeo, quando Lars ligou para a mãe, sussurrando, dizendo que 4 homens estavam vindo para matá-lo. A maioria vê um homem louco correndo. Mas se você olhar com atenção para o que estava acontecendo fora do alcance das câmeras, a história muda. Talvez ele não estivesse correndo de fantasmas. Talvez ele estivesse correndo de algo que nós só não conseguimos ver. Para entender o que aconteceu naquele aeroporto, precisamos ignorar a cronologia oficial e ir direto para o momento em que a chave virou. Não foi na briga. E não foi na consulta médica. Foi na noite anterior, quando Lars tomou uma decisão que selaria seu destino. Ele estava sozinho. Seus amigos já tinham voado de volta para a Alemanha. Lars, impedido de embarcar por uma lesão no ouvido, precisava de um lugar para passar a noite. E aqui acontece o primeiro desvio estranho. Em vez de ficar em um dos resorts movimentados e seguros onde estava hospedado, ou mesmo dormir no aeroporto como muitos fariam, ele faz check-in no Hotel Kohler. O nome soa inofensivo, mas a localização não era. O hotel ficava em uma parte de Varna, conhecida por ser menos turística e, digamos, mais local, uma área onde as luzes de neon dos resorts não chegam e onde as regras são outras. Foi nesse quarto barato que o comportamento de Lars mudou drasticamente. Testemunhas dizem que ele parecia agitado, andando de um lado para o outro, mas o registro mais perturbador vem do telefone dele. Às 3 da manhã, ele liga para a mãe na Alemanha. Ele não está apenas preocupado, ele está aterrorizado. Ele sussurra, como se alguém pudesse ouvi-lo através das paredes finas. Mãe, tem algo errado aqui. Ele diz que está sendo seguido. Ele fala especificamente de 4 homens que queriam pegá-lo. Ele pede para ela cancelar todos os seus cartões de crédito imediatamente. Pense nisso. Um surto psicótico geralmente envolve alucinações grandiosas, monstros, vozes divinas. Lars estava descrevendo uma ameaça humana, tática e específica, perseguição e roubo financeiro. Ele sai do hotel no meio da noite. Ele não espera o amanhecer. As câmeras do Hotel U mostram olhando para os cantos, se escondendo nas sombras, como se estivesse em uma zona de guerra. Ele passa o resto da madrugada na rua, escondido. Para a polícia, isso era paranoia. Mas para qualquer um que conheça o submundo do leste europeu, isso tem outro nome, ele estava marcado. E ele sabia disso. O mais assustador nessa descida ao inferno é o quanto ela foi rápida. Até 48 horas antes daquela ligação sussurrada, Lars Mittank era a definição de normalidade. Um rapaz de 28 anos, funcionário de uma usina de energia, com namorada, pais presentes e uma vida estável na Alemanha.
Nada de histórico psiquiátrico. Nada de problemas com drogas. Ele era o cara que você chama para um churrasco no fim de semana. A viagem para Golden Sands, na Bulgária, era um ritual de passagem. Sol, praia, álcool barato e futebol com os amigos da escola. As fotos mostram um grupo sorridente, relaxado. Eram férias de verão perfeitas. Até que o futebol, como sempre, acendeu os ânimos. Lars era torcedor do Werder Bremen. Em algum momento, em um bar de fast foods, ele e os amigos cruzaram com torcedores do Bayern de Munique. Houve troca de insultos, empurrões, o padrão de testosterona e álcool. Lars se separou do grupo por um momento e, segundo relatos, foi confrontado. A versão oficial diz que ele levou um soco no ouvido, um único golpe. Mas aqui as coisas ficam nebulosas. Seus amigos não viram a briga acontecer. Eles encontraram Lars já ferido no dia seguinte. Lars minimizou o ocorrido. Disse que estava bem. Mas quem exatamente eram esses torcedores? Em cidades turísticas controladas por grupos locais, uma briga de bar raramente é só uma briga de bar. Você nunca sabe se está empurrando um turista bêbado ou um membro de baixo escalão de uma organização criminosa que não aceita desaforo. O ferimento, uma ruptura do tímpano, parecia simples, mas foi essa lesão que criou a armadilha perfeita. O médico proibiu Lars de entrar em um avião pressurizado. Seus amigos se ofereceram para ficar. Lars recusou. Insistiu que eles fossem. Eu pego um ônibus, eu me viro. Ele queria evitar o incômodo. Mal sabia ele que, ao acenar adeus para aquele grupo no aeroporto, ele estava assinando sua sentença de isolamento total em um território hostil. Imagine a cena: seus amigos embarcam, o avião decola e você fica. De repente, a barreira do idioma, que era engraçado em grupo, se torna uma muralha. A segurança numérica desaparece. Lars estava agora sozinho na Bulgária, com uma dor aguda no ouvido e uma receita médica na mão. Ele foi a um médico local em Golden Sands. O diagnóstico foi direto tímpano perfurado. A recomendação foi clara: sem voos. A pressão da cabine poderia causar danos permanentes à audição ou coisa pior. Ele precisaria de cirurgia, ou pelo menos de tempo para cicatrizar. Foi receitado um antibiótico forte, Cefprozil, de 500 miligramas. Guarde esse nome porque ele vai ser crucial mais para frente. Lars, sendo um cara prático, tentou resolver a logística. Procurou passagens de ônibus, trens, qualquer coisa que o levasse para casa pelo chão. Mas algo mudou nessa transição. A comunicação dele com a família começou a ficar errática. Antes mesmo do Hotel Color, ele mandou mensagens de texto estranhas. Perguntava sobre a eficácia do remédio, mas de um jeito obsessivo. Parecia desconfiado da própria medicação. O que é Cefprozil 500? Vejam para mim. Ele pediu aos amigos por que a desconfiança. Será que ele já sentia os efeitos no corpo? Ou será que ele desconfiava da origem daquele comprimido? A solidão em um país estrangeiro, quando você está doente, já gera uma ansiedade natural. Mas o comportamento de Lars não era de um doente querendo colo. Era de um animal encurralado, farejando perigo no ar. Quando o avião dos amigos partiu, Lars deixou de ser um turista protegido pelo bando e virou um alvo solitário, ferido e com dinheiro no bolso, vagando por uma cidade que tem olhos em todos os lugares. Para entender por que a paranoia de Lars pode não ter sido paranoia, precisamos falar sobre onde ele estava. Golden Sands vende a imagem de paraíso de verão europeu, praias douradas, bebidas baratas, festas sem fim. Mas, como qualquer destino turístico explosivo no leste europeu, existe uma economia paralela pulsando sob a areia. Em 2014, a região costeira da Bulgária, especialmente Varna e seus arredores, era um ponto conhecido de atuação do crime organizado. Não estamos falando de batedores de carteira. Estamos falando de redes estruturadas, envolvidas em tráfico humano, controle de prostituição e distribuição de drogas. Esses grupos operam nas sombras dos grandes hotéis e clubes. Eles controlam quem vende o quê e onde. Um turista bêbado que arranja briga no lugar errado pode, sem saber, insultar alguém conectado a essa rede. Ou pior, ver algo que não devia. Uma transação no banheiro, um rosto que não deveria estar ali, um suborno sendo pago.
Turistas sozinhos são especialmente vulneráveis. Eles são vistos como presas fáceis para extorsão ou, em casos mais sinistros, coagidos a servir de mulas para transporte de substâncias, já que passaportes europeus levantam menos suspeitas. Quando Lars disse à mãe, "Eles não me deixam ir embora e eles não me deixam pegar o ônibus", isso soa delirante se você pensa em fantasmas, mas soa assustadoramente literal se você pensa em cobradores de dívidas ou criminosos que precisam de um favor. Se ele foi marcado por um grupo local, mudar de hotel não adiantaria. Eles controlam a área. Os taxistas sabem quem eles são. Os porteiros sabem. E naquela noite, Lars não agiu como alguém doente mentalmente desorientado. Ele agiu taticamente. Ele se escondeu. Ele evitou rotas óbvias. Ele tentou cortar seus rastros financeiros. Esse é o comportamento de alguém que sabe exatamente quem está atrás dele. E sabe que a polícia local pode não ser a solução, mas parte do problema. A tese favorita dos céticos é a reação adversa ao medicamento. Vamos olhar para isso com frieza científica. Lars estava tomando cefprozil, um antibiótico cefalosporínico de segunda geração. É um remédio comum, usado para infecções de ouvido e pele. Os efeitos colaterais existem? Sim, náusea, tontura, diarreia. Em casos raríssimos, menos de 1%, pode causar confusão mental ou alucinações, especialmente se misturado com álcool. Lars tinha bebido durante a viagem, certamente. Ele poderia ter sofrido uma reação rara, é possível, mas aqui a conta não fecha. Um surto psicótico induzido por drogas ou abstinência de álcool geralmente vem acompanhado de desorientação motora severa. A pessoa tropeça, fala coisas sem sentido, perde a noção de onde está. Lars, nas filmagens do hotel e do aeroporto, não tropeça. Pelo contrário, ele demonstra uma consciência espacial aguda. Ele sabe onde estão as saídas. Ele sabe como usar o telefone. Ele articula frases completas e lógicas para a mãe. Cancele os cartões. Estou sendo seguido. E, o mais importante, sua coordenação física no momento da fuga é impecável. Drogas podem criar monstros na sua mente. Podem fazer você ouvir vozes, mas elas raramente dão a você a capacidade atlética de um soldado em fuga. A adrenalina que vemos no vídeo não parece química de farmácia. Parece a química da evolução. O reflexo de luta ou fuga diante de um predador real. Dizer que foi só o remédio é ignorar que o corpo dele estava respondendo a um estímulo de sobrevivência, não a uma intoxicação. Amanhece o dia 8 de julho. Lars sobreviveu à noite. Ele pega um táxi para o aeroporto de Varna. Nesse trajeto, ele envia uma última mensagem para a mãe. Consegui chegar ao terminal. Você consegue sentir o alívio nessas palavras? Para ele, o aeroporto era a linha de chegada. Território internacional. Segurança. As câmeras o mostram entrando no terminal. Ele está calmo? Não! Ele está hipervigilante. Ele olha por cima do ombro constantemente. Mas ele está focado. Ele tem um objetivo: entrar naquele avião e sair da Bulgária. O problema é que, para embarcar com a lesão no ouvido, ele precisava de um ok final de um médico do aeroporto. Lars vai até o consultório médico do terminal. É uma sala pequena, estéril. A médica que o atende, doutora Costa, mais tarde diria que ele estava visivelmente nervoso, mas coerente. Ele queria a liberação a todo custo. Ela começa a examiná-lo. Tudo parece caminhar para um desfecho burocrático. Mas Lars não relaxa. Ele não se senta confortavelmente. Ele está tenso, como uma mola comprimida. Ele sabe que estar no aeroporto não significa estar salvo. Ele estava a apenas 30 metros do portão de embarque. A 30 metros de deixar tudo aquilo para trás. Mas entre ele e o avião havia uma porta. E foi essa porta que se abriu para o pesadelo. Aqui chegamos ao ponto cego da história. O que aconteceu dentro daquela sala não foi filmado. Temos apenas o relato da médica. E o relato dela contém um detalhe que muitos ignoram, mas que pode ser a chave de tudo. Enquanto Lars era examinado, a porta se abre. Um homem entra. A descrição oficial diz que era um trabalhador da construção civil ou funcionário de manutenção do aeroporto. Ele não falou nada, apenas entrou, talvez para consertar algo, talvez por engano. Para você ou para mim,
seria apenas um inconveniente. Mas para Lars, naquele estado de alerta máximo, a presença daquele homem foi o gatilho. A reação dele não foi perguntar quem é você, foi visceral. Ele levantou num salto, gritou: "Eu não quero morrer aqui! Eu tenho que sair daqui!" Pense na frase: "Eu não quero morrer aqui." Ele não disse: "Ele vai me matar." Ele disse que não queria morrer naquele lugar. O que Lars viu naquele uniforme? Será que ele reconheceu o homem? Será que o uniforme de manutenção era apenas um disfarce mal feito para um dos 4 homens que o seguiam? Ou será que, na mente de Lars, a entrada daquele estranho confirmou sua pior suspeita, que o aeroporto não era território neutro, que eles tinham alcance até ali dentro? Ele empurra a médica, larga a mala com todas as suas roupas, larga a carteira com todo o seu dinheiro e sai correndo pela porta. O que ele viu naquele estranho não foi um funcionário, foi a morte batendo na porta. Vamos pausar na imagem dele pulando a cerca, porque esse ato é fisicamente inexplicável para alguém na condição dele. A cerca tem 2,5 metros de altura, finalizada com arame farpado. Lars estava tomando antibióticos fortes, não comia direito há dias, tinha o equilíbrio afetado pelo ouvido rompido. Ainda assim, ele escala aquilo como se não pesasse nada, sem hesitar, sem olhar para baixo. Isso não é apenas medo, isso é certeza de morte. Ninguém se joga contra arame farpado, a menos que o que esteja atrás dele seja muito pior do que as lâminas de metal. E então, ele entra na floresta de girassóis. E aqui a lógica quebra de vez. Aquela não é uma selva amazônica impenetrável. É uma área agrícola, ao lado de uma rodovia movimentada e de um aeroporto internacional. É uma ilha de vegetação cercada de civilização. Se ele tivesse desmaiado lá dentro, os drones teriam encontrado o corpo. Se ele tivesse morrido de exposição, os cães farejadores teriam achado. Se ele tivesse saído do outro lado, alguém na estrada teria visto um homem estrangeiro, sujo e ferido, pedindo ajuda. Mas nada disso aconteceu. Lars entrou naquele campo e a realidade simplesmente o apagou, como se um buraco negro tivesse se aberto entre os girassóis. A polícia vasculhou cada metro quadrado. Nada. Nem um pedaço de roupa, nem um rastro de sangue, nem um corpo. Ele entrou na floresta, e a floresta não o devolveu, nem vivo, nem morto. Se eliminarmos o impossível, o surto que dá superpoderes e a floresta que engole, gente, o que sobra a explicação humana, a explicação que envolve motivos, meios e oportunidade. A teoria que ganha mais força nos fóruns de investigação não é a da loucura, é a da queima de arquivo. Lembra dos 4 homens? Se Lars realmente irritou a máfia local na briga do bar, ou se ele viu algo no Hotel Collor que o marcou como risco, a perseguição era real. Nesse cenário, a fuga para a floresta não foi o fim, foi apenas a etapa final da caçada. Se criminosos o seguiram até o aeroporto, eles saberiam que ele correu para lá. Uma floresta isolada é o lugar perfeito para um acerto de contas sem testemunhas. Isso explicaria por que o corpo nunca foi achado. Quem mata profissionalmente, esconde profissionalmente. Há ainda uma vertente mais cruel: o tráfico humano, turistas vulneráveis, sem contato com a família, em áreas de fronteira. Lars se encaixava no perfil. Teriam ajudado ele a sair da floresta apenas para levá-lo para outro lugar? É uma especulação terrível. Mas em uma região onde pessoas são moeda de troca, não é impossível. Se a terra não engole pessoas, então alguém as enterra, ou alguém as leva. E o silêncio absoluto de Lars nos últimos anos sugere que quem o encontrou naquele campo de girassóis não tinha a intenção de salvá-lo. Nos meses que se seguiram, a esperança da família Mittank foi alimentada por relatos fantasmas. O mais promissor veio de um caminhoneiro. Ele afirmou ter dado carona a um homem que parecia Lars, dias após o desaparecimento. Segundo ele, o homem estava sujo, confuso e não falava muito. Mas quando o caminhoneiro mencionou a polícia, o homem pediu para descer e sumiu novamente na estrada. Seria Lars, vivendo como um indigente, escondido nas sombras da Europa? Ou apenas mais um andarilho confundido com o rosto mais procurado do continente?
Houve avistamentos até no Brasil. Em 2016, uma foto de um homem em situação de rua em Rondônia viralizou. A semelhança era impressionante. A mesma estrutura óssea, o mesmo olhar perdido. Mas o DNA provou o contrário. Era um canadense desaparecido, não Lars. Cada quase avistamento é uma tortura para Sandra Mitanque, a mãe de Lars. Ela mantém o quarto dele intacto. Ela ainda paga a conta do celular dele, esperando que, um dia, ele seja ligado novamente e aquele sinal de GPS volte a piscar no mapa. Mas até hoje, apenas silêncio. O caso Lars Mitanque é uma ferida aberta na internet, porque ele nos nega um final. Não há corpo para chorar, nem um felizes para sempre. Há apenas aquele vídeo. Um homem correndo para a floresta, talvez ele tenha tido um surto e a natureza tenha sido cruel. Talvez ele tenha cruzado o caminho da máfia e pago o preço máximo. Ou talvez, apenas talvez, ele tenha conseguido fugir. Talvez Lars Mitanque esteja vivo, em algum lugar, olhando por cima do ombro, sabendo que os 4 homens nunca desistiram. Mas da próxima vez que você estiver em um aeroporto e vir alguém correndo desesperado pelo saguão, não julgue tão rápido. Pergunte-se, ele está correndo para não perder o voo ou está correndo para não perder a vida? Se você chegou até aqui, é porque, como nós, você não se contenta com as respostas fáceis. O canal Curiosidade Proibida existe para investigar o que ninguém mais investiga. Então, clique no botão de inscrição e ative o sino, porque o próximo mistério que vamos desvendar é ainda mais perturbador. Deixe seu like e comente aqui embaixo. Para você, foi surto ou foi crime? Eu te vejo na próxima investigação.